O exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água. Esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente agradece. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda. Olá, boa noite, está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco pela Rádio 3VL. Você pode acompanhar pelo site radio3vl.com, pelo nosso aplicativo, também pela frequência 87,5 FM e pela live no Facebook, é claro, por videoconferência. Hoje recebendo a presença, é claro, né, por videoconferência, de Renato Naves, assessor de investimentos, com o tema Investimentos em Meio à Crise, e também ela, Isabela Gonçalves. Boa noite a vocês dois aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renato. Muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra tê-lo aqui e sei que irá sanar dúvidas de muitas pessoas. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Isabela, pelo convite. Espero poder saciar algumas dúvidas aí e ajudar o pessoal a entender um pouco mais o mercado de investimentos. Na verdade, a gente está vivendo um momento bem atípico, né? Parece que todos, né? Assim, não só os brasileiros, mas a população mundial, ela foi pega de surpresa, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, certo? Sim, é uma crise inesperada, assim, ela atingiu o mercado como um todo, tá? E o mundo, né, a economia global vai ser bem atingida, pega alguns países mais do que outros, tá? No sentido financeiro, no sentido de economia mesmo. A gente sabe que os países emergentes, como o Brasil, vão enfrentar dificuldades bem maiores, justamente por ter menos recurso, né, para poder enfrentar. Então, sim, ela veio de forma inesperada, atingiu o mercado como um todo. O mercado financeiro, ele é o primeiro a sentir, né, e se a gente for olhar antes mesmo do coronavírus chegar aqui e antes mesmo a gente estar isolado, a bolsa já tinha caído. A bolsa começou a cair em março, foi bem depois do carnaval, tá? E o dólar subir, ou seja, e nesse período a gente ainda não estava em isolamento, a gente não estava em casa, né? Uhum. E quando a gente começou a ficar em isolamento, a bolsa já tinha praticamente caído tudo, ela chegou a cair quase 40%, uma queda muito grande e muito forte. Nunca na história teve uma queda tão grande assim, da bolsa, tão grande, aliás, em proporção, né, em tamanho já teve, tá? Mas em velocidade nunca teve. Uhum. Foi muito rápido mesmo. A Bolsa Brasileira foi a bolsa que mais caiu no mundo. A nossa moeda foi a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar. O dólar, ele se valoriza em relação à maioria das moedas, acho que quase de todas, só que isso porque as pessoas vão para dólar, né? As pessoas compram dólar, vão para o mercado americano, tem mais segurança. Só que o real foi o que mais se desvalorizou. Mas
Não, pode continuar. Não, pode falar. Você tá... Não, porque é o seguinte, tudo isso, né, começou na China, né? Lá começou em janeiro, não foi? Começou em janeiro, não Começou foi? no fim do ano passado. Final de dezembro, né? Mas aí a gente, as notícias começaram a chegar aqui no início do ano. Uhum. Né? Mas parece que em novembro eles já estavam começando a ter alguns casos lá. Uhum. Mas por que na sua fala você acabou mencionando aí que o Brasil ele foi assim grandemente afetado, né? Na sua concepção, essa repercussão talvez ela esteja relacionada a algumas questões políticas que nós temos vivenciado? Pode ser, tem vários fatores, tá? A moeda brasileira já vinha se depreciando, a gente tinha um cenário aí de queda de taxa de juros, tá? A taxa básica de juros caindo, isso desestimula o estrangeiro e principalmente o capital especulativo a investir aqui no Brasil, tá? E aí, quando veio esse cenário, a América Latina como um todo sofre, e o Brasil especialmente pode ser, sim, por uma incerteza política, uma insegurança, mas também uma insegurança nos fundamentos brasileiros, né? De que o Brasil ele vinha saindo de crise, uma incerteza de se realmente o Brasil vai conseguir passar por isso, e o fato de o investidor estrangeiro sair em massa daqui está muito ligado, sim, à depreciação do real e à queda da taxa de juros, tá? Então, esses fatores são os principais, tá? Entendi. Mas, enfim, vamos lá. Qual que é o impacto, né, do Covid de 2019, né, Covid-19, no mercado financeiro? Vamos explicar isso. Assim, o impacto que teve foi nessa queda, né, essa queda brusca do mercado mundial, tá, um mercado global, bem rápida. Isso vem por incerteza. Essa é uma crise que a gente nunca viu. A última pandemia que a gente viu tem 100 anos. Naquela época, o mercado a economia tinha era totalmente diferente, tá? Então, o que a gente vê agora é que o mercado está muito inseguro. A gente não sabe qual vai ser a consequência. Até hoje a gente não sabe até onde vai isso, tá? Qual vai ser a consequência em termos econômicos, principalmente no Brasil. A gente sabe que saíram alguns estudos dizendo que a gente pode chegar a ter 20 milhões de desempregados no Brasil. Isso é muita coisa, muita empresa fechando. O nosso governo está tentando fazer estímulos, né, mas a gente ainda fica muito engessado ainda. Agora está para aprovar a PEC do orçamento de guerra. Aprovando isso, acho que já vem alguma coisa. Mas esse impacto profundo, né, que a gente não sabe ainda até onde vai dar, afetou muitos investidores, né? Faz com que os investidores fiquem com medo, faz com que as pessoas tenham perdas financeiras. A gente viu perda também em renda fixa, tá? A renda fixa... Olha só, deixa eu te falar uma coisa, vou ter que te interromper, tá? Porque a maioria das pessoas, assim como eu, você vai ter que explicar de uma forma assim um pouco mais didática o que vem a ser a renda fixa, entendeu? Que tipo de investimento é esse? A renda fixa são os títulos, os CDBs, né? As pessoas, quando investem nos títulos mais seguros, eles investem em títulos de renda fixa, tá? Que são emitidos por bancos, pelo Tesouro, tá? O Tesouro Direto é uma renda fixa, e por empresas, que são as debêntures, tá?
são títulos que vocês têm uma rentabilidade pré-determinada. Tá? E esses títulos, eles também caíram. A gente já tinha visto os títulos de renda fixa desvalorizarem, mas dessa vez eles se desvalorizaram numa proporção que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil. Porque o que aconteceu foi que quem investe em renda fixa está buscando segurança, está buscando investimento que não oscila e tal. Quando vem uma crise dessa, muitas empresas, muitas pessoas começam a precisar de dinheiro, né, de caixa. Elas vão resgatar os fundos de renda fixa delas, os CDBs, os títulos públicos, as debêntures. E como que elas fazem isso? Muitas vezes elas vão ter que vender esses títulos, tá? São títulos negociáveis. Porque os títulos, eles têm um prazo, tá? Quando você tem muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, o preço do título cai. Tá? Basicamente isso que aconteceu. Entendi. Muita gente que tinha fundo de renda fixa viu suas posições caírem por conta disso. Essas posições, assim, a gente sabe que, como é renda fixa, tem um rendimento ali contratado, a gente vai ver essas posições em renda fixa, né, provavelmente voltando aos poucos, tá? Vai ter um rendimento aí no mês a mês até se recuperar, mas quem teve que resgatar durante a crise porque precisou do dinheiro teve prejuízo. Entendi. Então, na verdade, as pessoas acabaram tendo que, suponhamos, né, as pessoas que tinham lá o capital delas investido, né, muitas delas acabaram tendo que retirar, né, a quantia que estava lá em determinadas aplicações em função do momento, né, que estamos vivendo, certo? Exatamente. Teve gente no mercado de ações, óbvio, que resgatou, né, que vendeu as ações por medo. Aí, no meio da crise, acontece muita coisa, né? As pessoas não sabem, às vezes, como agir e tem algumas ações um pouco irracionais, e é normal, o investidor não é um robô, né? Então, o mercado ele cai muito por conta disso também, tá? As pessoas ficam com medo e vendem as ações. Por isso que é importante a gente, quando for fazer investimento, programar bem, né? Saber fazer um planejamento daquilo que você vai investir, saber que o que você vai investir em títulos de renda variável, ações, coisas que têm mais risco, são coisas para longo prazo, né? O que você vai investir em renda fixa, se tiver uma carência, você vai ganhar uma rentabilidade maior, mas você tem que ver que é para longo prazo também. E o que for para curto prazo, o que for caixa, para emergência, deixar no que é mais seguro, no título Tesouro Selic, né, que é o título público, mais seguro, ou num fundo DI bom, tá? Um bom fundo DI, a gente tem muito fundo DI que não rende muito, você buscar um bom fundo DI. Fundo DI são os fundos que são os mais conservadores, tá? Acho que isso é... Aí voltou agora. Pode falar. Desculpa, não escutei. Ou seja, esse planejamento ele se faz necessário e cada vez mais necessário, tá? Não nesse cenário, né? Em todos os cenários, mas isso faz com que com que as pessoas deixem de ter esses comportamentos impulsivos, ou tenham menos, né? Menos comportamentos impulsivos quando vem um momento como esse, que você, né, pode evitar a perda financeira. Entendi. Então, nesse cenário que a gente, né, infelizmente se encontra, né, é difícil até de como é que planeja o investimento. Na verdade, são aquelas pessoas que têm condições, né? Concorda comigo? Sim, quem quer investir agora e quem consegue, né? Quem hoje consegue juntar um dinheiro, quem está empregado e que está sobrando um dinheirinho porque não está saindo de casa, ou porque tá com dinheiro no banco, quer saber o que fazer com isso,
Existem formas, existem títulos, né? A gente precisa de hoje ter bastante cautela, tá? Tem gente que quer buscar aproveitar que bolsa caiu e aproveitar oportunidades. É preciso de ter cautela, tá? Para fazer isso. A gente não sabe ainda se vai ter mais quedas na bolsa, porque pode ser que o mercado não tenha calculado corretamente o tamanho da crise, pode ser que ela seja maior do que o mercado previu. Então, a cautela agora ela é principal, tá? É o principal que você tem que pensar. Eu quero investir em bolsa porque as ações ficaram baratas. Realmente, as ações ficaram baratas, tá? Tem muita oportunidade para aproveitar. Mas tem que tomar cuidado, né? Manter um pouco de dinheiro ali para poder, caso cair, você poder aproveitar essa queda, né? E reduzir o prejuízo. Pensar que você está investindo para longo prazo e se tiver uma queda faz parte. No longo prazo tudo se resolve, tá? Investimento em bolsa se recupera, a gente não sabe em quanto tempo, mas se recupera. Ou seja, pensar nisso. E buscar oportunidades também em renda fixa. Tem muitos títulos de renda fixa pagando boas taxas para longo prazo, tá? Títulos atrelados à inflação, títulos que têm taxas pré-fixadas. O pré-fixado é aquela taxa que é pré-determinada, tá? Por exemplo, um título que paga 8% ao ano, você já sabe o tanto que você vai resgatar no final da aplicação. Agora, buscar essas coisas e fazer um bom planejamento, né? Se for o caso, até buscar um profissional, né? Seja um assessor de investimentos ou um profissional de confiança, tá? Agora, eu escutei a seguinte fala de uma pessoa muito próxima a mim. Isabela, com essa crise, era uma pessoa que investia muito em bolsa, né? Ela falou assim, meu dinheiro virou pó. Explica isso pra gente, tem como? Porque eu achei essa fala dela super interessante. Quando a gente fala virar pó, é uma expressão do mercado, tá? A gente tem algumas opções, né? E isso é muito usado em mercados derivativos, que a gente chama, né? Que são mercados de mais risco. E quando você compra alguma opção dessa, tem um risco maior, você está alavancado, ou seja, você está colocando mais dinheiro do que você realmente tem. Quando vira pó, significa que o dinheiro acabou, o dinheiro virou pó, tá? O dinheiro que você tinha ali acabou. Eu imagino que ele falou isso sendo de uma forma mais exagerada, né? A queda na bolsa, né, agora está com uma queda por volta aí de 30%. Não significa que o dinheiro, se ele estava investido em ações, significa que o dinheiro dele acabou do nada. Significa que teve uma queda, tá? Uma perda ali no patrimônio. Se ele pode ser momentânea, né? Se ele não vender agora e quiser esperar e o preço voltar, ou pode ser permanente, dependendo do que aconteceu e do papel. Entendi. Então, a questão toda como eu entendo, né? Nada de mercado financeiro, por isso, justamente essa sua função, né? Como setor, né? Sempre estar prestando a devida assessoria para aqueles que querem investir em bolsa, por exemplo, né? Esse seria, então, um bom momento para aquelas pessoas que ainda possuem uma certa reserva comprar ações. Seria isso? Poderia dizer isso? Depende. Tudo, né? Depende. Longe de mim dizer que sai todo mundo comprando a ação. Depende muito do perfil de cada pessoa, tá? Existem ações que ficaram baratas, sim, né? Que estão com preço descontado. Mas a gente está num cenário
de incerteza, um cenário turbulento, ou seja, tem que tomar cuidado. E se nem todo mundo consegue ter estômago para aguentar a oscilação que é bolsa, tá? Para essas pessoas, né, a gente teria que buscar investimentos mais conservadores. Quando você se remete quando você fala assim, investimentos conservadores, você está se referindo a essa questão da renda fixa, certo? Renda fixa, tá? Lógico que nem todo papel de renda fixa é conservador, tem papel de renda fixa que tem risco alto. Se for, por exemplo, uma empresa menor que pode vir a quebrar, compensação paga mais. Mas além de renda fixa, ativos, né, alguns fundos que oscilam um pouco, tá? Mas o perfil conservador é basicamente renda fixa, tá? O que vai investir. Agora, eu acho que não sou eu, mas muitas pessoas, e talvez você não tenha resposta para uma pergunta que eu vou fazer. Não existe assim, previsão, nada, né? Quando que o mercado vai se recuperar? Não. Alguma projeção? Falar, Isabela, eu acho que daqui 6 meses tudo pode ser que volte ao normal. Nada. Não, eu acho que nem existe. Agora não tem previsão de nada, nem de quando a gente vai, de fato, voltar a ter uma vida normal, né? Quanto menos de mercado. A gente... Existem previsões, se você for olhar na internet, né? Analistas fazem previsões para a Bolsa, e a previsão é de que ela chegue a algumas analistas, por exemplo, a XP, que é onde eu sou assessor, né, da XP, eles têm a previsão de que pode chegar a Bolsa por volta de 90 mil pontos, tá? Hoje a Bolsa está em 80 mil pontos, mais ou menos. Mas é muito incerto, tá? Assim, esse chegar em 90 mil pontos até o final do ano. A Bolsa saiu, ela já esteve em 120 mil pontos. Tá? Ou seja, não seria recuperar, né? Mesmo essa análise de que a Bolsa sobe esse ano, não está vendo tudo que caiu, tá? Mas não dá para saber, realmente não dá para saber. O que a gente sabe é que assim, a crise vai ser forte, vai vir uma recessão forte, isso a gente sabe. Isso e na visão, né, na sua visão, na visão dos economistas, aí eu vou entrar em umas questões um pouco polêmicas, né? A questão de isolamento horizontal, vertical, obviamente que isso impacta diretamente na economia, certo? Sim. Né? Sim. Bom, eu não sou da área de saúde, é difícil de eu falar o que seria melhor para fazer. Mas o que os economistas, assim, eles devem... Tem diversas opiniões, tá? Tem gente que fala que é melhor fazer o isolamento por conta de se você não faz o isolamento, a crise pode ser agravada pelo problema de saúde, tá? E tem economistas que já acham que pode ser afrouxado e tal. Isso tem várias opiniões, tá? Porque, eu entendi, porque vamos lá, veja bem, se nós adotarmos a questão do isolamento, aquele isolamento total, né, que eles chamam do lockdown, né? Ao que me parece, ok, temos que nos preservar, né, prevenir. Só que, será que as consequências, elas não serão maiores do que o próprio Covid? Entende? O governo está tentando justamente reduzir essas consequências financeiras, né? Realmente a consequência pode ser bem alta, tá? Não dá para falar. A gente, como eu falei, é uma crise que a gente não viu ainda. O que a gente sabe é que quando chega
num lockdown, né? Que acho que aqui em Minas ainda não tem, mas que é a coisa mais, que é o fator mais forte, né? Quando você está mais agressivo contra o coronavírus. Quando você chega nisso, é porque o sistema de saúde já não está mais aguentando, né? Então, é para dar um alívio no sistema de saúde. Eu acho que, independente de qualquer coisa, as pessoas têm medo, tá? Se chegar numa situação dessa, as pessoas vão ter medo de sair na rua. Então, eu acho que o principal é preservar a vida agora. Mas, lógico, a gente tem que buscar uma solução rápido, né? E quando a gente tiver uma forma de ir voltando, a gente ir voltando aos poucos para afetar o menos possível a economia. Uhum. Porque eu tenho acompanhado algumas, né? A gente acaba, né, lendo muitas coisas, né? Então, na verdade, várias, né? Então, alguns falam que os efeitos, vamos supor, se for adotada a questão do isolamento total, como eles têm defendido, os efeitos serão muito piores, né? Uhum. A economia, concorda comigo que economia e saúde caminham juntos? Sim, e é exatamente isso, né? É difícil de fazer uma análise aí sobre o que eu não trabalho na área de saúde, tá? O que a gente sabe de economia é o seguinte: se você deteriora a saúde das pessoas, a economia vai cair junto, tá? Se você tem uma mortandade muito grande de gente, a economia vai sofrer, porque mão de obra, né? São pessoas qualificadas, que foram qualificadas, pessoas que vão deixar de trabalhar, ou seja, é um estudo muito, que você está propondo, tem que ser muito profundo. Não existe ainda histórico sobre isso. O que a gente vê de histórico são economias que abriram, por exemplo, os Estados Unidos, que demoraram para fazer o lockdown, terem consequências graves na saúde, e acabaram tendo depois que serem mais rigorosos. Ou seja, o que a gente leva a crer que, se você flexibiliza demais agora, você pode sim ter consequências piores até para a economia, tá? Mas longe de mim fazer qualquer análise sobre isso. Essa não é a minha expertise, tá? Não, claro. Sim, é óbvio, né? Porque isso aí até seria atribuição até da área médica, né? Para podermos explicar melhor o que seria nesse melhor momento, né? Mas eu achei interessante a sua fala quando você disse que realmente as pessoas vindo a óbito, né? Isso pode impactar na economia, uma vez que vai haver uma redução, né, de pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Sim, interessante. Não só isso. E quais as outras? Não só isso, né? São pessoas que são, por exemplo, pessoas que sustentam as suas próprias famílias. Tudo tem um efeito econômico muito grande, tá? E todo mundo, né? Quando você tem uma mortalidade de pessoas, não só o fator de você ter menos mão de obra qualificada, mas também o fator de ter menos gente gerando riqueza, tá? E menos gente para consumir e tudo mais. Ou seja, você tem um atraso aí grande, tá? Entendi. Na verdade, o cenário ele é altamente incerto, então. A conclusão que na verdade, assim, a conclusão que a gente conclui é que sei que nada sei. Exatamente. Não dá para a gente ter uma bola de cristal e falar assim, vai tudo melhorar. Não tem essa projeção. Não dá para saber. Exatamente, não dá. Assim, a gente sabe que com o tempo tudo se resolve, mas a gente não sabe ainda quanto tempo. O problema é esse. Eles dizem que toda crise ela tem um começo, um meio e um fim, correto? Se a gente for pegar os dados da China, em 3 a 4 meses,
a gente chega no pico. A gente começa a poder ficar mais tranquilos. Só que eu não sei se dá para pegar os dados da China, né? Primeiro que não são confiáveis, segundo que é outro lugar, é onde começou primeiro, tem uma cultura diferente, ou seja, não dá para pegar tudo que aconteceu lá e copiar e colocar igualzinho aqui. A gente tem que ser cauteloso agora para entendendo aos poucos, porque é uma crise de saúde, tá? Não é uma crise econômica, não é uma crise que vem do mercado financeiro. É importante falar da última crise grande que a gente teve, foi em 2008, veio do mercado financeiro. E quando é uma crise de saúde, a gente pelo menos tem o governo, né, e os entes públicos trabalhando mais para poder resolver o problema, tá? E gastando mais dinheiro. Se fosse uma crise financeira, os entes públicos provavelmente iam colocar menos dinheiro na economia, porque você sempre tem um culpado, né? Nos casos de 2008 eram os bancos. Ou seja, você não vai ajudar os bancos que tiveram uma administração ruim, dando dinheiro para eles para resolver o problema de saúde. Mas agora, quando para resolver um problema que eles criaram, mas quando é um problema de saúde, você pode colocar bastante dinheiro, né? Tem que ver quanto dinheiro que a gente tem para colocar, mas dá para colocar bastante dinheiro para poder combater. Mas é uma crise que a gente está vivenciando na saúde, mas que vai impactar diretamente na economia, né? Não tem Já como. Impactou, né? Né? Já impactou muito, A gente vê. Já são milhões e milhões de desempregados, várias empresas. Ou estão em plano de recuperação judicial, ou mesmo já pediram para decretação de falência. Então, assim, é algo assim... Eu falo que às vezes parece que a gente está vivendo um pesadelo, né? Eu não sei se você assistiu, mas tem um filme que chama Pandemia. Não, Pandemia. assisti. Contágio. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás. Esse filme é antigo. E às vezes parece que eu tenho a sensação que eu estou vivendo exatamente esse filme, sabe? É a transmissão do vírus e tal. Enfim, na verdade é uma crise que nós estamos vivendo na saúde pública e que já está afetando, sim, a economia. Né? Obviamente Sim. que você, melhor do que eu, vai saber explicar isso, né? Muito melhor. No sentido de que os impactos sentidos no Brasil serão de uma forma, os impactos sentidos nos Estados Unidos serão de outra forma.
Muito bem, nós tivemos uma simples queda aqui, mas já está tudo normalizado, viu? Voltando agora com a Isabela Gonçalves e também o nosso convidado de hoje, o Renato Naves. Agora está tudo ok, viu? Agora deu certo? Agora tá ok. Ah, então tá bom. O home office tem isso, né? Acho que eu até me perdi agora. Não, eu estava falando. Você estava perguntando. Não, eu estava perguntando o seguinte, que os impactos, né? Os impactos, eles vão ser diferenciados em vários países, né? No Brasil, nós teremos um impacto que vai ser muito diferente do que vai acontecer nos Estados Unidos, até mesmo pela nossa estrutura econômica. Correto? Correto. Os Estados Unidos tem muito mais capital para poder salvar economias que a gente, tá? Uhum. Eles colocaram muito dinheiro, tá, lá nos Estados Unidos para poder salvar empresas, para tentar salvar empregos. E os empregos que eles não conseguem salvar, eles estão pagando um valor para as pessoas que ficaram desempregadas. A gente aqui não tem essa condição, né? O Brasil, a gente tem que pensar que a gente é um país em desenvolvimento, é um país que ainda é pobre. É até engraçado lembrar que o Fed falou que tem recurso infinito para resolver, para poder tratar da crise. O Fed é o Banco Central americano. A gente não tem recurso infinito para poder lidar com a crise, né? A gente tem um país que tinha uma dívida pública bem elevada já, em 70% do PIB. E se estima que a nossa dívida pública, depois disso, vai pular para uns 90% do PIB. Tá? Isso, com certeza, vai trazer consequências futuras e não só isso, também limita o tanto do poder que o governo tem para poder tentar salvar a economia. O que dá para fazer tem sido feito, né? Acho que ainda falta destravar algumas coisas para chegar mais dinheiro nas empresas, né? Isso tinha que ser mais rápido, porque o empresário não consegue pagar, a maior parte das empresas brasileiras não conseguem se manter por mais de um mês sem receita. Tá? Então, se a gente, algumas coisas poderiam ter sido mais facilitado, o crédito, o dinheiro chegar nas empresas mais rápido, para salvar um pouco, né, dessas empresas e da economia e dos empregos que elas geram. Uhum. Mas isso faz parte da nossa limitação, tá? Uhum. Espero que agora, com essa aprovação da PEC do orçamento de guerra, a gente tenha uma melhora aí nesse cenário. E você sabe dizer o que, assim, um resumo dessa PEC, você poderia falar para os nossos ouvintes? Tem algumas questões, assim, pontuais? Não é algo que eu... Bom, eu sei que tem uma parte que o Banco Central dá direito ao Banco Central de comprar títulos privados em renda fixa e do próprio Tesouro recomprar esses títulos, tá? Fazendo isso, o Banco Central vai conseguir baixar a taxa de juros no longo prazo, ou seja, a tentativa disso é fazer com que os bancos captem recursos a um preço menor
né, e se espera que eles repassem isso em empréstimos para as pessoas. Tem a questão também de orçamento. Assim, não é algo que é muito o que eu sei que é da área financeira de mercado é essa parte, tá? Não é algo muito que está muito na minha alçada, não. Tá. Mas vamos lá. E na sua opinião, quais as lições que essa crise pode deixar para o nosso mercado e o mercado financeiro? Bom, para o mercado, para o investidor, né? Muitas crises, toda crise gera, né, gera lições para a gente poder estudar. Nesse caso em específico, com certeza as pessoas vão ficar, depois da crise, as pessoas sempre ficam mais cautelosas, tá? Buscam investimentos que elas conhecem mais, né? Os gestores que trabalham em fundos, pessoas que trabalham diretamente no mercado, vão buscar mais proteção, tá? E proteção através de ativos financeiros mais sofisticados e tal, que você consegue em bolsa, mas a gente provavelmente vai ter aí ativos com mais proteção para a gente investir, e vai vir uma lição de cautela, com certeza, do mercado, como um todo, tá? Mas também, principalmente, o investidor pessoa física vai ter uma lição de que quem ainda não tinha, né, isso enraizado em si, de que existe o recurso de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né, de que investir em renda variável, investir em bolsa, é para longo prazo, você tem que se proteger, tem que estar bem diversificado, tá? A diversificação, ela te ajuda muito, né, a se proteger das oscilações que a bolsa dá, mas também em esses momentos de crise, tá? Tendo ativos que se completam, ou seja, você vai ter a sua parte de renda variável, de ações, mas vai ter também ali uma parte de renda fixa, uma parte ali que está em renda fixa, está rendendo pouco, mas que é uma reserva de oportunidade. Quando o mercado cai, você vai lá e compra, para poder fazer um preço médio das suas ações, né? O preço médio significa que você vai tentar reduzir o preço que você pagou médio nas ações e tentar ter uma recuperação mais rápida dessa crise. Essa eu acho que é a principal lição que o cliente, o investidor pessoa física tem que ter, tá? De se cuidar, de ter uma diversificação, não ficar 100% em renda variável, ficar 80% em renda variável, ter ativos que possam levar aos objetivos, mas de forma tranquila, sem susto. Entendi. Gente, peço desculpas, tá? Pelo telefone estar tocando, porque como é videoconferência, eu estou no cartório. Então, o pessoal está tocando, tá 7 horas, o pessoal está tocando o telefone aqui. Peço desculpas, não sei se está dando para Faz escutar parte. aí. Não chegou a chegar o sono. Pode ficar tranquilo, Isabela. Eu estava ficando desesperada. Eu falei, nossa, tranquila. gente, eu estou atrapalhando essa entrevista já. Não chegou a sair o áudio, não. Já estava quase pedindo licença para lá desligar o telefone. Desculpa, viu? E muitas participações também no Instagram da Rádio 3VL, um tema realmente muito interessante. E quem quiser participar, o WhatsApp liberado 99488-7601. Esse é um tema que na verdade, assim, tem atormentado, eu acho que a maior parte das pessoas, né? Depois dessa entrevista com o Renato, eu vou ali tomar uma água com açúcar. Isabela. Porque eu sou acelerada, ligada no 220. Então, assim, vou ter que exercitar a minha paciência
né? Ele não tem bola de cristal para nada. Eu achei que ele fosse, assim, dar, assim, a resposta para tudo, entendeu? Estava esperando a mina de ouro, né? Aonde que eu... Eu falei assim, bom, agora eu vou ficar mais aliviada e tal, vou poder dormir mais tranquila. Então, essa entrevista eu já vou ter que sair e tomar uns florais. Eu acho que a principal conclusão é de que se você... não é tentar se antecipar ao mercado, isso a gente nunca vai conseguir, tá? A principal conclusão é ter um bom planejamento, ter investimentos que a gente saiba que vão passar por dificuldades. Pensa que qualquer investimento, quando você vai comprar um apartamento, por exemplo, você pensa que, vou colocar ali um capital que eu não vou precisar de usar durante muito tempo, durante anos, né? Porque você sabe que se você precisar de vender o apartamento, você não vai conseguir. Você sabe que, aliás, você pode até conseguir, mas não tem tanta liquidez, tá? Então, você sabe que você tem que ter, além daquele capital que você investiu no apartamento, você tem que ter um outro capital ali para a sua reserva de emergência e para você usar no seu dia a dia. Quando vem uma crise, né, como essa, por exemplo, e bate alguém na porta e te oferece 40% a menos que o seu apartamento vale, querendo comprar, você fala, não, por que eu vou vender ele? Eu paguei 40% a mais, a pessoa vai estar na crise. Você fala, então tá, volta daqui a 2 anos que a gente pode negociar, né? Essa é a mentalidade que a pessoa tem que ter com o investimento dela, não é porque o preço ela consegue acompanhar todos os dias que a mentalidade tem que ser diferente, tá? Quando você investe em ações, você investe em renda variável, você tem que ter essa mentalidade, que é um dinheiro que está lá para longo prazo. Se vier uma crise, o preço vai cair, o preço ficou mais barato para quem quer comprar, mas para mim o preço ainda é aquele lá, e eu vou esperar ele voltar para lá para poder vender. Tá? Entendi. Desculpa. É isso. Então, na verdade, a gente pode dizer também que as pessoas, elas podem, assim, vamos colocar assim, entre aspas, né, tirar algum proveito da crise, algumas oportunidades com a crise. A crise, ela proporciona isso. Posso chegar a essa conclusão ou não? Por enquanto, para quem tem estômago para aguentar a oscilação, tem oportunidade, sim, né, no mercado. Até para, né, eu sei que tem gente que perdeu dinheiro, muita gente fica ansioso para tentar recuperar, e aí acaba querendo ir com sede ao pote de ações que ficaram baratas, né, ativos que ficaram baratos. Mas tem que ter estômago, tem que aguentar a oscilação, tem que saber que vai ter, pode ser que caia de novo 20%. E ter ali uma reserva de emergência, alguma coisa que, caso a pessoa precise de usar, tenha uma emergência, precise de usar no curto prazo, ela tem de onde tirar. Olha só o que acabou de vir à minha mente aqui. Interessante, né? Que nas escolas nós não temos a disciplina de educação financeira, concorda? Não, Então, você concorda? Agora já tem, sabia? Já tem? Já tem. Já é grade obrigatória, eu acho. Acho que tinha um projeto, né? Eles começaram a inserir, né? Mas eu acho que não sei se começou esse ano, se está começando a implementar. Recente, né? Mas acho que tem. Mas isso é essencial, né? Porque talvez se nós começarmos a educar, né, as nossas crianças, os nossos jovens, quando Deus me livre e guarde, espero que não venha nada parecido, né? A gente não sabe, né? As pessoas elas possam estar aí preparadas para uma eventual crise, né? E na verdade também a gente espera que o nosso país também tenha uma melhora no sentido de que as pessoas consigam, além de trabalhar, consigam ter reserva, né? Porque não é boa, vamos ser sinceros, né? Não são todas as pessoas que têm reserva.
A gente está falando de uma Não, minoria. A gente está falando de uma é, minoria da população, né? Nós temos que ser sim. bem. O brasileiro, ele é um dos povos que menos fazem reserva, tá? Parte disso, lógico, vem da nossa condição, né? O país tem muita gente que realmente ganha e o dinheiro que ganhou não dá nem para chegar até o fim do mês. Mas parte disso também vem de falta disso que você falou, de falta de educação financeira, né? Muita gente gasta tudo que ganha. Uhum. E a maior parte dessas pessoas que gastam tudo que ganham acabam que, quando vêm se aposentar, ficam dependendo exclusivamente de governo e muitas vezes de familiares. Uhum. É importante, sim, ter uma disciplina para juntar um pouco todo mês, para pensar no longo prazo, pensar em projetos pessoais também, pensar em compra de imóvel, montar negócio, seja o que for, mas também pensar em aposentadoria, gerar renda de outras formas, não só a forma que a pessoa tem trabalho, mas também buscar a renda através de investimentos diversos. E aí, né, eu sou do mercado financeiro, mas vale tudo, né? Investir em imóveis, buscar um negócio que seja rentável, Uhum. Uhum. mas buscar, sim, alguma renda que a pessoa possa ter depois, né? Quando ela quiser se aposentar, ou até numa situação que ela venha ficar desempregada, ela tem um pouco, alguma outra de onde tirar. Uma vez eu Então, escutei uma pessoa que me disse, na verdade, o seguinte: o dinheiro, na verdade, ele não está muito relacionado com o quanto que você ganha, mas sim ao tanto que você consegue poupar ou investir, né? Porque existem pessoas que ganham muito bem, mas às vezes tudo que ela ganha, ela gasta. Então, ela não tem reserva nenhuma. Você já se deparou com esse tipo de pessoa? sim, todo dia. Então, assim, aí eu falo que esse dinheiro mesmo, ele vira pó, porque você fala, meu Deus, Sim. como que isso é possível, né? Né, a pessoa tendo um salário Você assim sabe elevado. que eu acho que talvez essa crise do coronavírus, né, mantendo a gente em casa, talvez faça com que as pessoas comecem a perceber que elas não precisam de ter tanta coisa, e que elas podem, sim, ter uma vida financeira mais saudável, né, com menos consumo, ou um consumo mais saudável, né, um consumo que realmente esteja... Né? Exatamente. Eu acho que pode, porque as pessoas começam a refletir, pô, eu estou vivendo tão bem aqui comprando com minha compra de supermercado e tal. Lógico que muita coisa faz falta, né? E muita gente compra por impulso. Então, talvez essa compra por impulso agora, o coronavírus vem como uma terapia, né? Para as pessoas comprarem menos por impulso. Então. Não, tem pessoas que mas tem pessoas que precisam de tratamento, você acredita? Porque compram por impulso mesmo. Eu conheci uma pessoa que ela comprava, ela teve que fazer tratamento, terapia. Acredita? Ô, Isabela, Renato, tem uma Eu pergunta tenho. aqui no YouTube do Rui. Ele perguntou que o cenário político tem prejudicado ainda mais a crise no Brasil? As incertezas políticas, sim, geram um dificultador, sim, para a crise, tá? Isso porque, né, muita coisa depende de aprovação no Congresso e sim, se a gente tivesse um cenário mais certo, talvez a gente tivesse até mais certeza de investimentos, né? De empresas e tal. Lógico que nenhuma empresa agora está pensando nisso, mas o mercado já começa a pensar lá na frente. Então, você tem um cenário político mais tranquilo, sim, a gente né, consegue enxergar lá na frente um cenário melhor.
Bom, você quer deixar alguma observação para os nossos ouvintes, Renato? Não, bom, queria agradecer, né, todo mundo, aos ouvintes, a vocês, né, a Rádio 3VL. E o que eu queria dizer é que, assim, cuidem do futuro de vocês, cuidem do patrimônio de vocês, não percam dinheiro, o dinheiro é tão difícil de ganhar. Pensem que quando você tem uma oscilação negativa, tem que ser com capital que você está disposto a sofrer essa oscilação, e um capital que você sabe que vai se recuperar com o tempo. E se planejem financeiramente. Tá? Se quiserem seguir meu Instagram, é Renato Naves. Pode colocar aí, viu, Túlio? Eu posto muita coisa lá. O Renato posta mesmo, ele posta, eu acompanho as postagens dele, que ele dá várias dicas assim, de como investir. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que foi extremamente válida, né, para elucidar várias dúvidas dos nossos internautas e dos nossos ouvintes. E eu espero que esse cenário incerto ele possa acabar muito em breve, né? E que nós possamos sair fortalecidos, né, dessa pandemia, desse caos, e que possamos tirar lições, né, para a nossa vida e para a vida de nossos filhos, enfim, algo de bom a gente vai aprender no meio desse caos todo, né? Certeza. Isso aí, obrigado. Eu que agradeço a participação. Túlio, é com você. Fechou, Isabela. Renato, obrigado. Isabela, boa semana para nós. Vamos enfrentar o Coringa aí, né? Tá danado. Não tem jeito, tem que enfrentar. Vamos em frente. Enfrentar de forma positiva. Com sempre. certeza, sempre. Isso aí. Forte abraço. Terça-feira que vem tem mais programa Direito em Foco. Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp em 99488-7601. 99488-7601. Abraçando também a toda a galera da RR Construtora, também a Rejaninha Ramalho acompanhando pelo Instagram. Na sequência vem aí o Stop. Oi. Túlio, Oi. Ficou bem legal o estúdio, viu? Não tive a oportunidade de conhecer não, mas ficou bacana, tá? Pois é. Valeu, Isabela. Em breve vai ter mais novidades aqui, viu? Então, de parabéns, viu? Em breve tem muita coisa legal para nós aí. Bacana. Um abraço, viu? Abraço, até mais. Valeu, Renato. Na sequência, tá chegando aí o programa Stop, hoje com uma bela reprise. Um forte abraço.